Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo com a Palavra. Esse expediente que foi criado para, nesses dias de quarentena, estarmos mais próximos, compartilhando da boa palavra do Senhor. E o texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo de número 35, onde nos diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, a fé possui três grandes inimigos. O primeiro grande inimigo é a dúvida, de maneira que um coração cheio de dúvidas sempre será um coração esvaziado de fé. O segundo grande inimigo da fé é a visão. Isso por uma questão óbvia, lógica. Se eu vejo algo, eu não preciso de fé, eu não preciso crer. E o terceiro grande inimigo da fé é o medo. Não o medo comum, o medo corriqueiro, o medo que muitas das vezes nos leva a nos defendermos de algum perigo, de alguma ameaça, mas o medo como sinônimo de fobia, o medo como sinônimo de pânico, o medo como sinônimo de desespero. É exatamente este tipo de medo que o Senhor Jesus está repreendendo em seus discípulos aqui nesse episódio. Quando no versículo 40, após ter repreendido toda a fúria dos ventos e do mar, o Senhor Jesus volta-se para os seus discípulos e lhes faz uma pergunta muito interessante. Olha só o que ele diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Veja que o Senhor Jesus repreende os seus discípulos pelo medo que eles estavam apresentando. Quando a tempestade se apresenta, e mesmo Jesus estando presente na embarcação, os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos ficaram tomados de pânico e acabam acordando Jesus, interrogando Jesus como se Jesus não estivesse preocupado com eles. E o Senhor Jesus volta-se para eles e lhes faz uma pergunta: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês estão tão desesperados? Por que vocês não têm fé? Ou seja, Jesus está dizendo aqui que quando o coração está tomado de pânico, de desespero, ele também está esvaziado de fé. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos ensina que durante as tempestades da vida, nós precisamos ter fé e não medo. E essa é uma palavra muito oportuna para esse tempo que estamos vivendo. Um tempo em que vivemos uma tempestade universal. Um tempo em que vivemos dias de ventos que estão soprando contrariamente contra as nossas embarcações. Dias em que vivemos cercados de más notícias, de prognósticos dos mais terríveis. Só que o Senhor Jesus, ele nos convida a confiarmos nele. Ao invés de sermos tomados de desespero, que possamos ser tomados de fé, porque essa é a única maneira de sermos tomados de esperança. E o Senhor Jesus nos mostra aqui nesse texto pelo menos 3 motivos porque eu e você devemos ter fé e não medo em meio às tempestades da vida. Primeiramente, nós devemos ter fé e não medo em meio às tempestades,
por causa das promessas dele. As promessas de Jesus são promessas de bênção, promessas de que chegaremos em terra firme. Quando ele volta-se para os seus discípulos, no capítulo 4, versículo 35, ele diz o seguinte aos seus discípulos: passemos para outra margem. O Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos de que eles não somente deveriam entrar na embarcação com ele para irem ao outro lado do mar, como ele está garantindo de que eles chegariam ao outro lado do mar. Portanto, temos mais do que uma ordem aqui, temos uma promessa embutida nessa ordem. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha, nós vamos chegar do outro lado. E conforme, de fato, eles chegaram do outro lado, quando a gente lê o capítulo 5, versículo 1 de Marcos, vai dizer que eles chegaram ao outro lado do mar. Só que o Senhor Jesus, ele não tinha falado como eles chegariam do outro lado. Muitas das vezes, para a gente chegar lá do outro lado, no lugar do cumprimento da promessa, meus irmãos, nós vamos ter que enfrentar tempestades. Só que as promessas do Senhor são promessas de que chegaremos em terra firme e de que não naufragaremos. Guarde isso no seu coração. Essa tempestade que estamos vivendo, ela há de passar. Iremos chegar ao outro lado seguros pelas mãos poderosas do Senhor. Creia de que nós não iremos naufragar no meio dessa grande tempestade. Mas uma segunda coisa que a gente aprende aqui, um segundo motivo porque eu e você devemos ter fé e não medo em meio às tempestades. Devemos ter fé e não medo em meio às tempestades da vida por causa da presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele estava no barco com os discípulos. O Senhor Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Jesus é presença que dissipa o medo. É presença que dissipa o pavor. Como já diz o salmista Davi, no Salmo 23, é a presença que, quando comigo está, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo, porque Ele está do meu lado. A presença de Jesus me traz paz ao coração, porque é interessante a maneira como Jesus estava presente dentro do barco. Jesus estava presente dentro do barco dormindo. Não era o sono da indiferença, mas o sono de alguém que descansava seguramente nos braços do Pai. E é exatamente assim que o Senhor quer que nos comportemos em meio às tempestades. Não é o sono da indiferença, mas o sono de alguém que descansa na providência do Senhor. Descanse no Senhor. Seja contagiado pela paz que excede todo entendimento, a paz de Deus, a paz que só Jesus pode te dar nessa hora. A presença de Jesus é a garantia de que venceremos os medos, é a garantia de que teremos paz mesmo no vale mais terrível da vida. Mas há uma última razão, porque Jesus nos apresenta para que tenhamos fé ao invés de medo em meio às tempestades. Devemos ter fé e não medo em meio às tempestades por causa do poder de Jesus. O Senhor Jesus é aquele que, quando dá ordem aos ventos mais fortes, os ventos mais fortes emudecem. Ele é aquele que dá ordem aos mares revoltos e os mares revoltos se submetem a ele. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Ele não tem somente algum poder, ele é todo-poderoso. Nada é impossível para ele. Nenhuma tempestade é mais forte do que ele. Ele governa soberanamente sobre aquilo que me apavora. Aquilo que apavorava os discípulos estava sob o controle do Senhor. Não é à toa que quando a gente lê o versículo de número 41, os discípulos, olhando uns para os outros, diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas veja que no início do versículo vai dizer que eles estavam agora possuídos não de medo, de pavor, mas possuídos de grande temor. Meus irmãos, quando estamos próximos de Jesus,
quando caminhamos com Ele, quando a presença dEle é real em nossas consciências e corações, o Senhor Jesus transforma nossos medos em temor. Temor do Senhor. Temor do Senhor, que, como já nos diz Provérbios, é o princípio da sabedoria. Não tenha medo, tema a Deus, e Ele te dará sabedoria para você se comportar sabiamente em meio às tempestades da vida. Por isso eu quero orar com você. Quero orar para que Deus te dê paz. Quero orar para que você possa experimentar do poder de Deus na sua vida. Creia que as promessas que Ele tem para você são promessas que nos levarão à terra firme e não a naufrágios. Vamos orar? Pai, eu te peço que nessa hora o Senhor possa estar trazendo ao coração dos meus irmãos, de cada um dos que me assistem nesse momento, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que no lugar do medo possa haver paz e a certeza de que o Senhor é Deus presente em todas as horas da nossa vida. Visita cada um com o teu poder e transforma, Senhor, todo medo em temor. Temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida e até nosso próximo encontro, em nome de Jesus.